Este vídeo de treinamento trata sobre como conseguir o bom alinhamento de uma máquina. 50% das avarias das máquinas rotativas tem como causa principal seu desalinhamento. A maioria das máquinas tem duas partes, um dispositivo de comando e um conjunto de elementos comandados. Quando se procede a um alinhamento, geralmente a parte que está sendo ajustada é o dispositivo de comando, enquanto o resto permanece fixo. Neste vídeo, iremos nos referir ao conjunto de elementos comandados como máquina fixa e à unidade de comando como máquina móvel. O eixo pode sofrer dois tipos de desalinhamento: desalinhamento paralelo ou radial, desalinhamento angular ou axial. Na realidade, o desalinhamento de uma máquina geralmente se dá por uma combinação das duas formas referidas. Enquanto a máquina está operando, esse desalinhamento combinado vai aumentando a carga sobre os componentes da máquina, produzindo uma vibração maior que a normal, fato que ocasiona um desgaste prematuro dos acoplamentos, rolamentos, retentores e um aumento significativo do consumo de energia. Com a finalidade de conseguir que o alinhamento de uma máquina se constitua numa operação simples, a SKF desenvolveu uma nova ferramenta de alinhamento, que mesmo sendo portadora de uma moderna tecnologia por raio laser, foi projetada para operar com muita simplicidade. Este vídeo mostrará com que facilidade essa ferramenta permite o alinhamento de dois eixos com uma alta precisão, evitando onerosa manutenção e excessivo gasto de energia. A ferramenta para alinhamento da SKF é entregue num estojo compacto, contendo dois dispositivos de medição, uma unidade de display que calculará e guiará o processo de alinhamento, uma trena, duas correntes de fixação, um conjunto de calços calibrados e pré-cortados, um manual de instruções e uma série de formulários para o registro dos alinhamentos. Quando fixar as correntes nos eixos de ambas as máquinas, certifique-se de que o dispositivo marcado com o S se ajuste na máquina fixa e o marcado com o M na máquina móvel. Agora, conecte os cabos dos dois dispositivos de medição na unidade de display, certificando-se de que as marcas S e M dos cabos coincidam com as correspondentes da referida unidade. Em primeiro lugar, selecione o tipo de medida que prefira operar, milímetros ou polegadas. Antes de começar com o alinhamento, você deverá registrar algumas medidas na unidade de display. Agora você pode seguir as instruções indicadas passo a passo. Registre a distância entre os dispositivos de medição, a distância entre o dispositivo de medição da máquina móvel e o pé dianteiro da mesma. Os valores medidos podem ser ajustados pressionando-se os botões mais e menos. Pressionando o botão Confirmar, identificado com uma seta à direita, confirma-se o registro dos dados e, finalmente, a distância entre o pé dianteiro e o pé traseiro da máquina móvel. Para dar início ao alinhamento, ajuste os raios laser. Os raios podem ser ajustados no plano vertical e no plano horizontal. Antes de continuar com a medição real, não esqueça de abrir as miras, de tal forma que os raios laser
alcancem os detectores de posicionamento. Para que a ferramenta de alinhamento calcule os valores de ajuste da máquina, faremos uma analogia com um relógio. As medidas devem ser tomadas nas posições das 9 horas, das 3 horas e das 12 horas. Estas posições podem ser determinadas olhando se a máquina móvel por trás. O nível de bolha nas unidades de medição nos ajudará indicando a posição exata. Na unidade de display, há um ponto que pisca para indicar que os dispositivos de medição devem ser ajustados na posição das 9 horas. Confirme o registro da medição pressionando o botão correspondente. Seguimos o mesmo procedimento, movimentando o dispositivo de medição até a posição das 3 horas. Confirme o registro dos valores citados. Finalmente, repita o procedimento na última posição das 12 horas. A unidade de display mostrará a altura das duas máquinas relacionadas entre si. Do lado esquerdo, você poderá ver o desalinhamento angular e do lado direito, o desalinhamento paralelo. Esses valores devem ser considerados como se a máquina estivesse sendo vista de lado. Compare os valores mostrados na unidade de display com as tolerâncias especificadas pelo fabricante da máquina ou com as recomendações gerais providas pela SKF nas instruções de alinhamento. Se os valores de tolerância na unidade de display estão fora das recomendações, pressione o botão mais para obter a correção dos valores citados. Lembre-se que todos os ajustes devem ser realizados na máquina móvel. Um valor negativo confirma que a máquina deverá ser levantada e um valor positivo significa que deverá ser abaixada. Qualquer operação de ajuste da altura aparecerá na unidade de display até atingir a posição correta. Os calços calibrados e pré-cortados simplificarão o processo do ajuste referido. Depois de atingir a altura correta, está tudo preparado para determinar os valores de desalinhamento horizontal. O ponto que pisca indicará a necessidade de movimentar os dispositivos de medição para a posição das 3 horas. Confirme esta posição pressionando o botão correspondente. Agora, a unidade de display mostra a posição relacionada das duas máquinas entre si no plano horizontal. Estes valores devem ser considerados como se a máquina estivesse sendo olhada de cima. Compare novamente o valor que aparece na unidade de display com os indicados pelo fabricante da máquina ou os recomendados nas instruções da SKF. Pressionando o botão mais, aparecerão os valores de correção do desalinhamento. Os valores da esquerda indicam o quanto devem ser deslocados os pés dianteiros da máquina e os valores da direita indicam qual o valor correto para as pernas traseiras. Um valor negativo indica que a máquina móvel deverá ser deslocada à direita e um valor positivo à esquerda. Os referidos deslocamentos estão determinados como se olhássemos a máquina móvel por trás. Qualquer ajuste realizado será mostrado na unidade de display até atingir a posição correta. Com o objetivo de registrar sua operação de alinhamento, não esqueça de preencher o formulário correspondente da SKF. Um bom alinhamento permite reduzir ruídos, vibrações e consumo de energia. Ao mesmo tempo, prolonga a vida útil dos rolamentos, retentores e acoplamentos de sua máquina. Para reduzir custos de manutenção, a SKF oferece hoje a TME A1, sua ferramenta de alinhamento de eixos fácil de usar, de alta precisão, veloz e ao alcance de qualquer orçamento. Para maiores informações, entre em contato com o seu representante SKF mais próximo.